Quer acelerar a sua rotina fiscal e contábil? Com o Arquivei você pode. O Arquivei é a plataforma online ideal para download, gestão e armazenamento de documentos fiscais, de forma rápida, segura e direto da Cefaz. Mais de 80 mil empresas e escritórios contábeis já comprovaram a eficiência do Arquivei. Não espere pelos seus clientes e fornecedores para receber suas notas. Receba automaticamente em tempo real. Experimente grátis e agregue valor à sua contabilidade consultiva. Descontos exclusivos para participantes do Combicon 2018. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isis, eu sou cofundadora do Arquivei. Primeira coisa, antes de eu me apresentar, eu queria agradecer muito vocês no Combicon mais uma vez com a gente. O assunto que eu vou tratar hoje é bastante provocativo em cima de inovação para contadores. E eu já parto do pressuposto de que se você está nesse evento, se você está aqui junto com a gente agora, se atentando ao que as outras pessoas têm para trazer, troca de experiências e outras coisas, é que você já é inovador, já está buscando o caminho da inovação, ou pelo menos está começando a pensar nisso, né? Não só de se nutrir de informação para o seu negócio, mas de como você consegue antecipar o que está acontecendo, se colocar à frente e não perder o mercado. Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem do papo que vai ter hoje aqui junto comigo. Bom, eu sou uma das fundadoras do Arquivei. Antes do Arquivei, eu estava no Sebrae, bem voltado para a inovação também, de pequenas empresas. Eu sou super louca por inovação. A inovação é uma das coisas que mais me motiva. Inovação em qualquer quesito. Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de inovação, automaticamente a gente pensa de inovação de produto, inovação de processo. Eu trabalhei muito voltado em inovação para indústrias de pequeno porte, e é muito comum quando você fala do tema de inovação, já pensa nisso, né? Que produto novo você vai fazer, que processo novo você tá criando. E tem inovação em tudo, tem inovação desde dessas pontas mais tecnológicas, como tem inovação também de back-office. Tem inovação dentro de uma própria área financeira, dentro de uma área contábil, dentro de compras, marketing, comercial e outras coisas. Então, isso é uma das coisas que mais me motivou e foi um dos motivos que eu entrei no Arquivei, entrei nessa jornada, e a gente está desde então provendo essa inovação para as empresas e escritórios de contabilidade. Aproveitando esse assunto, para quem não conhece o Arquivei, eu vou só passar um pouquinho por cima do que a gente faz. Hoje a gente atende mais de 50 mil CNPJs dentro do Brasil inteiro. A gente tem como propósito transformar essa burocracia toda, que é a nota fiscal eletrônica, documento fiscal eletrônico, em oportunidade. Então, parece meio bobo e parece meio difícil como fazer isso, e é um desafio muito grande de como a gente pega documento fiscal eletrônico, que por si só não é um termo muito sexy para as empresas, então para as empresas ou pessoas, né? Ninguém sai aí falando que ama a nota fiscal eletrônica, a não ser o pessoal do Arquivei, que usa até uma camiseta falando que ama a nota fiscal eletrônica, mas é como a gente transforma isso numa inovação que nenhum país mais tem. Então esse é o propósito do Arquivei. Como a gente faz isso? Primeiro ponto, a gente tira uma dor inicial que as empresas têm, consequentemente escritórios de contabilidade também, que é o monitoramento desses documentos fiscais eletrônicos. Então a gente monitora da Secretaria da Fazenda, de prefeituras, o conhecimento de transporte, nota de produto, nota de serviço, de RPs, a nota de consumidor, todas essas notas. A gente passa tudo isso para dentro dessa plataforma, vai integrar com os RPs, os sistemas contábeis, qualquer sistema de apoio que a empresa ou o escritório contábil use, até mesmo para deixar esse processual, esse lado bem processual e operacional super fluido. E depois disso é onde a gente começa a falar de oportunidade. Esse é o básico que toda empresa tem que ter. Onde a oportunidade é o como você gerencia isso, como você distribui essa informação dentro da empresa, como você pega essa informação e leva uma riqueza para áreas diferentes da empresa.
Por exemplo, se eu, até com vocês todos que estão me ouvindo hoje já teriam respostas diferentes. Se eu desse uma DANF para cada um de vocês e falasse para vocês circularem o que é mais importante dessa DANF para vocês, cada um ia me responder alguma coisa. Agora imagina se eu falo isso para uma área de compras ou para uma área fiscal, para uma área comercial e outras coisas. Vai ser mais diferente ainda. Então, é como a gente organiza as notas fiscais para deixar com que a empresa e o escritório de contabilidade possa fazer perguntas para esses dados que a nota fiscal é, né? E, bom, e falando disso, agora vamos começar o tema de inovação dentro da contabilidade em si. A inovação, ela nasce por alguns motivos, né? Tem alguns propulsores de inovação. Ele pode ser uma oportunidade mesmo, uma vontade de sobressair, como ele pode vir de um medo, de um risco que tá por vir. Pensando do lado desse risco, eu selecionei algumas coisas aqui em cima de algumas pesquisas que a Shelley Palmer fez, em cima dos empregos que provavelmente não existirão nos próximos anos, né? Mesmo que seja a longo prazo isso, e chamou atenção alguns nomes que apareceram aqui. Então, primeiro é o gerente intermediário, aí tem o comerciante de mercadoria, né, que e-commerce e outras coisas eles já estão balançando isso também, escritores e jornalistas, e por fim vem o contadores, auditores e médico. Eu acho que esses dois últimos são os que mais chocam. Médico é uma coisa que choca, ele tá como o último, mas com o avanço da medicina, realmente isso mostra um risco, mas não é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje, é mais o ponto de contadores e auditores. Algum de vocês tem ideia por que isso é um risco? Aonde contadores e auditores estão perdendo ou vão perder espaço para deixarem de existir? Vão ser substituídos por o quê? Acho que muitos de vocês já têm uma cabeça, né? Vai ser substituído por robô, porque nós temos um trabalho muito operacional, um trabalho que é muito manual, repetitivo e transacional. Sim, ao meu ver, sim, esse é um dos principais motivos. Um dos principais motivos é exatamente o trabalho ser muito operacional, mas ao mesmo tempo, se você só tem dentro do escritório de contabilidade, ou você como contador dentro da empresa, só tem trabalho operacional, tem alguma coisa errada. Cadê o trabalho estratégico dentro da área de contabilidade? Onde ele está? E para mostrar isso, a gente fez um levantamento com empresas em cima das responsabilidades do contador. Então, a responsabilidade do contador para o contador. Tem algumas coisas aqui que a gente listou. A abertura de empresa, confeccionar contrato social, entregar obrigações, escrituração fiscal, escrituração contábil, guias de recolhimento de encargos tributários, efetuar registro de contratação, demissão, folha de pagamento, coisas desse tipo. O balancete, balanço, DRE, e a contabilidade da empresa, entregar a contabilidade da empresa, ponto. E quando a gente passa por uma pesquisa que a gente fez em cima do que as empresas listam como responsabilidades que os contadores têm com elas, tem quase as mesmas coisas, com atenção a algumas coisas que não apareceram. Então, a parte mais operacional, todas são listadas. Abertura de empresa, contrato social, o cuidado de documentação da empresa, obrigações acessórias, guia de recolhimento, folha de pagamento, tudo que envolve funcionários. Aparecem umas coisas a mais, como aquela relação com documento fiscal eletrônico, onde eles acham que o contador é o responsável por isso, por ter esse documento, guardar o documento, armazenar, saber o que está devido e o que não é indevido. Eu acho que isso vai muito de maturidade da empresa, mas eu tenho certeza que se você trabalha no escritório de contabilidade, já deve ter passado por isso alguma vez na vida, onde você foi cobrado por fazer isso e a empresa não consegue entender que a obrigação é da empresa e não do escritório de contabilidade, mas tudo bem, não é isso aqui que me chamou mais atenção. O que me chamou atenção é que 2 pontos não aparecem: o balancete DRE e a contabilidade da empresa. A empresa não cita isso como uma responsabilidade do contador. Por que ela não cita isso? O contador deixou de fazer isso? Ou o contador, porque não estava sendo reconhecido, parou de fazer isso? Ou para algumas empresas não precisa, então não vamos fazer isso, a gente faz mais o que é obrigações acessórias, SPED e outras coisas.
Por que isso aqui saiu daqui? Porque, ao meu ver, são uma das coisas mais estratégicas estão aqui. É aqui que torna o contador consultivo. É aqui que torna o contador muito mais estratégico. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Então, aquele ponto de... eu sou visto como um mal necessário para a empresa, ou eu sou visto como um custo para a empresa. Sim, do jeito que está mostrando aqui, é visto como uma pessoa que tem algumas obrigações, que tem algumas responsabilidades mais operacionais, né, dentro da empresa, mas realmente não está sendo visto como um consultor. E eu considero o contador um dos maiores consultores possíveis. Um dos primeiros nasceram já fazendo consultoria. E não é visto dessa forma. Então, como que a gente consegue mudar? Como vamos mudar essa visão? E trazer o estratégico, até mesmo para inovar e prevenir aquele risco que eu mostrei lá no começo. Duas coisas simples e básicas que acho que todos vocês já pensaram nisso, como mudar isso por meio da inovação e por meio da educação. No Combicon do ano passado, eu fiz um papo em cima de educação, com contabilidade, né? Como educar os clientes em cima das próprias responsabilidades, das suas responsabilidades, como nutrir o cliente, como fazer esse engajamento do cliente. Eu usei bastante exemplo do que a gente faz como Arquivei, como empresa, para os nossos clientes. Mas nesse papo de agora, eu vou falar muito mais de inovação. Inovação, se a gente pensa de como a gente vai mudar isso, ser mais estratégico, eu falo de inovação, o que vem na sua mente agora, nesse exato momento, quando eu falo de inovação para contador? Muitos de vocês vão pensar que automação é uma inovação. E eu vou ser contrária a muitos. A automação é necessária, mas a automação não necessariamente é uma inovação hoje em dia. A automação é uma coisa que todo mundo deve fazer, todo mundo deve ter, mas não necessariamente te coloca à frente, não necessariamente te coloca mais competitivo, não porque todo mundo tem que fazer. Então isso é uma coisa que eu considero muito básica. A gente fala de automação há muito tempo, há décadas se fala de automação. Teve automação da indústria, a gente está falando agora de automação de tecnologia, de comunicação entre um sistema e outro, mas isso não necessariamente torna a automação uma inovação no momento que a gente está hoje. Então eu quero provocar um pouquinho para a gente tirar a cabeça da automação, tratar a automação como o mínimo necessário. Eu não estou inovando se estou fazendo automação. Eu estou fazendo o que eu deveria ter feito faz um tempo. Ponto. E eu quero trazer outro caminho de inovação. A inovação do momento, isso não interessa se você é contador, não interessa se você está no escritório de contabilidade ou na empresa, ou se você é uma startup ou se você é uma grande empresa. A inovação que está chegando, que é onde está todo mundo olhando, são dados. Vocês têm ouvido muitas vezes falar de dados. Teve escândalos de Facebook e várias outras coisas, mostrando como as maiores empresas do momento, que sejam Google, que seja Facebook, Amazon e outros desses nomes, que são empresas que crescem numa escala absurda e todo mundo está tentando ir atrás. O que essas empresas têm em comum? Dados, uma relação muito forte com dados, seja na produção de dados, captação de dados ou uso dos dados para o benefício próprio, qualquer um desses pontos. Então, dados é o que está chegando. É fácil usar dados para inovar? Não é simples usar dados, mas tem como começar e tem como você ficar cada vez mais amigo dos dados e usar deles para tornar tudo uma oportunidade. Em cima, eu dei esses exemplos dessas empresas que estão passando pela inovação. E eu queria mostrar um pouquinho como que é a realidade hoje. Eu vou falar bem Brasil, não quero trazer empresas de fora do Brasil para essa relação, mas eu quero falar um pouquinho como está acontecendo a inovação dentro da empresa. E para trazer um contraste, eu vou começar falando não da empresa, eu vou começar falando como está a inovação para a gente, pessoa física, para a Isis, para você que está ouvindo, não a pessoa que trabalha na empresa, você pessoa. Então eu vou passar bem por cima dessa inovação. Acho que todos lembram quando eu estou falando de inovação de tecnologia, tá? Quando começou a ter internet, os computadores e outras coisas, acho que a maioria de vocês lembra, era muito caro, era para pouquíssimos e muito difícil de usar. Hoje, se a gente olha para trás, a gente fala, meu Deus do céu, como a gente conseguia usar aquelas coisas. Era muito, muito, muito difícil. Passou um tempo,
as coisas foram mudando um pouquinho. A gente passou de uma era que as coisas não eram mais tão caras, mas ainda eram difíceis, até que a gente chegou num ponto que as coisas eram gratuitas. Tinha internet gratuitos, e-mails gratuitos, vários sistemas gratuitos. Mas vocês lembram como era a usabilidade? Era difícil também. Era bem difícil também. Aí passaram vários outros ciclos, com várias coisas acontecendo nesse meio, e a gente chegou na era que a gente está hoje. Que é a era Netflix, é a era do Spotify, é a era que você compra Office, o pacote Office, e paga uma recorrência. Você paga um valor baratinho ali por mês, não sei, 20 e tantos reais por mês, que você paga ali. Essa é a era que a gente está hoje, ou seja, muito fácil e muito barato. Não é nem de graça, é fácil e barato. Quem de vocês assina Netflix sabe que se o Netflix fosse 200 reais, não pagaria. Sabe que se o Netflix fosse muito difícil e tivesse outra opção mais barata, mais fácil, iria para a opção mais fácil. Muitos não vão admitir isso, mas sabe que hoje, provavelmente, o Office fazendo essa oferta mais barata e mais fácil, que você entra lá, coloca, compra, tal, assinou aquilo maravilhoso, cartão de crédito, tirou muita gente da irregularidade com a Microsoft, né? Com Windows pirata, Office pirata e outras coisas. Então, é essa era que a gente está. É a era que vocês nunca entraram no celular para mexer em algum aplicativo, como o Waze da vida, e nunca chamaram suporte sequer. Vocês nunca tiveram esse problema. Se teve algum problema, uma instabilidade na plataforma, vocês ficam tranquilos por quê? Porque aquilo vai ser resolvido. Porque é um negócio robusto, tá? Então, essa era que a gente está agora. Agora, vamos fazer um deparo aqui? Vamos trazer as empresas. E trouxe alguns outros detalhes em cima da empresa. Pensando em empresas em geral, o escritório de contabilidade está dentro desse crescimento também. A gente tem lá atrás, começa igualzinho, né? O caro e o difícil. E dando mais detalhes entre sistemas, agora eu vou falar bem de sistemas mesmo. São sistemas generalistas, né? A gente começou com sistemas que faziam tudo e querem fazer tudo, resolver todas as dores de uma vez só. Então, eu não sou só um sistema contábil, eu sou um RP, eu sou um emissor de nota, eu sou um sistema de folha de pagamento, eu sou um sistema... Então, tem todos esses generalistas e super difíceis de usar, super caros de usar. Esse aqui é uma área que entrou... Quem que entrava nesse ponto aqui? A maior parte era grande empresa, porque a pequena empresa ela não tinha como pagar esse tipo de coisa. Então, ela não entrou tanto nessa era, ela acabava ficando no que dava para conseguir, no Excel e coisas que até hoje, acho que o Excel é uma das ferramentas, entre aspas, mais utilizadas hoje. Passou um tempinho, a gente entrou, que é uma era que a gente ainda está bem próxima disso aqui, está acontecendo ainda. A gente entrou naquele sistema que ainda é difícil de usar, mas ele é mais barato ou às vezes ele é gratuito. É uma coisa ou outra. Ele está bem na transição. Em relação aos generalistas, a gente ainda tem os generalistas que querem fazer tudo, né? E eu acho que quando você quer fazer tudo e você não tem sua expertise ali, você se perde, acaba entregando as coisas muito mais ou menos. E quando o empresário ou o contador se vê, está preso numa solução que não entrega valor em todas as pontas que você contratou. É bom só em uma das coisas. E a gente também está dividindo esse espaço aqui, nessa etapa, com os especialistas, mas são especialistas que, como alguns RPs, que quer ter um módulo de alguma coisa, coloca dentro do guarda-chuva, pega um parceiro, olha, esse aqui você faz um contrato, esse aqui é o meu emissor, esse aqui é o meu negócio de folha de pagamentos e tal. Eu sou especialista nisso aqui, mas eu trago esses parceiros para dentro, faço uma integração e você usa isso tudo de uma vez, né? Então já ficou um pouco mais fácil, um pouco mais profissional, um pouco mais direto. E a gente está pisando na era que a gente não entrou muito bem, mas está pisando, porque as empresas não conseguiram chegar nesse ponto ainda, que é do barato e do fácil, que é a mesma coisa da pessoa física. Por que as empresas não conseguiram entrar tanto ainda? Eu acho que a maior parte das grandes empresas, elas ainda estão lá nesse quadrante laranja, no primeiro, no caro difícil, de grande empresa ainda, elas ainda não chegaram nos outros, por burocracia, por milhões de outros motivos. A pequena empresa já mudou o quadrante ali, tem algumas pequenas empresas vindo para cá, para o barato e fácil. O contador também, tem alguns contadores migrando para o barato e fácil, mas ainda não está tão fluido. Esse caminho ainda tem muito do que acontecer, principalmente os especialistas com comunicação fluida.
Essa era do barato e do fácil é a era onde todos os sistemas vão se conversar. Cada um no seu quadrado, cada um vai fazer a sua especialidade da melhor forma possível, porque quando uma empresa se dedica para fazer aquele ponto específico, ela entrega muito mais valor em cima disso do que quando você tenta ter equipes separadas fazendo coisas diferentes. É só que para funcionar para vocês que precisam que uma coisa converse com a outra, é a era de que esses específicos se conversem entre eles, tá? Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo nosso aqui da própria Arquivei, dentro, é um exemplo de ferramentas que a gente usa para exemplificar essa última etapa. Hoje a nossa área de vendas, ela utiliza algumas ferramentas. A nossa área de sucesso do cliente também, mas eu peguei de exemplo de vendas. Então a gente usa um sistema de telefonia mesmo, na verdade é um discador e tal. A gente usa um outro serviço que a gente envia e-mails e coloca trilhas de e-mails. A gente usa o Salesforce, que é um CRM, né? Um gerenciamento de clientes, um sistema de gerenciamento de clientes. E a gente utiliza o Intercom, que é um chat, uma coisa bem voltada para o sucesso do cliente, para manter a pessoa engajada. Esses três, cada um deles é especialista naquilo que faz. Eu não uso o chat de suporte do Salesforce, do mesmo jeito que eu não uso o envio de e-mails do Salesforce também no lugar do RD, não uso o CRM do RD para fazer isso. E não uso o sistema de telefonia que o Intercom poderia ter para fazer isso aqui. Eu uso esses 4, só que eles têm integrações básicas e fáceis. Ou seja, é mais ou menos conecta e esse negócio funciona. Então, para a gente é muito fluido. Eu estou com os melhores nomes do mercado e deixando a minha comunicação muito fluida. Cada um inova na velocidade muito rápida, não inova uma coisa para depois inovar outra. Isso me deixa com mais tempo. Até trazendo um exemplo de uma vez, eu bati um papo com uma pessoa de uma grande empresa, de um grande varejo, e ele me trouxe um exemplo de caso do caro e difícil, que era... Eu passei por uma implantação de um grande ERP, por quase 12 meses de implantação. A gente modelou de um jeito, deixou as regras de um jeito. Quando terminou a implantação, a minha empresa já tinha mudado, eu já tinha inovado alguns processos, aquele modelo que a gente colocou já não funcionava mais depois da implantação. Então, quanto mais a gente acelerar e as coisas forem mais fáceis, mais rápido você inova a empresa. Você não pode... O sistema vem para te apoiar, ele te ajuda. Os ERPs vieram ajudando muito. São responsáveis por um super degrau que as empresas chegaram e os sistemas contábeis também para a contabilidade. Mas a gente não pode deixar nessa era agora que isso atrase a nossa velocidade de tomada de ação, né? Legal. Falando dessa inovação, mas como a gente entra dessa inovação para a era de dados? Trouxe mais um exemplo do Arquivei, que é... O dado em si, você não precisa coletar dados para ser inovador. Não, você pode usar os seus próprios dados. Aqui dentro do Arquivei, a gente usa os nossos dados para saber engajamento. Eu sei quando tem um número de clientes que está desengajado, quando eu tenho que agir com eles, quando não está sendo usada uma funcionalidade, quais funcionalidades trazem mais sucesso para o cliente. Isso eu vejo tudo de comportamento do meu cliente. Eu meço esse comportamento e consigo saber o que está acontecendo aqui. Legal. Como vocês podem usar esses dados aqui? Vou pegar um dado básico, que é a nossa maior expertise aqui. A grande sopa de letrinhas que a Secretaria da Fazenda nos apresenta. Tem NFE, NFSC, SAT, ICMS, CFLP, tem todos os tributos e por aí vai. Todas as letrinhas que todo contador é especialista e eu admiro muito. É um dicionário ambulante em cima dessas letrinhas. Nessas letrinhas, principalmente nos documentos fiscais eletrônicos, estão contidos dados importantíssimos. Desde CPF, a placa de caminhão, a nome do motorista, a item, tributo e milhões de outras coisas. Tipo de nota e outras coisas. Isso aqui eu estou falando de transação de mais ou menos 20 milhões de empresas no Brasil inteiro, que tem isso documentado pelo documento fiscal eletrônico. O governo brasileiro, ele é um dos mais inovadores em cima disso, na coleta de impostos, acho que muitos sabem disso, e pelo meio do quê? Do SPED, do documento fiscal eletrônico e outras coisas. Só que a gente vê isso de que forma? Uma forma de burocracia. A gente vê isso de, meu Deus, eu vou ter que me atentar a isso, eu vou ter que entregar obrigações nisso, nossa, tá muito fácil de pagar imposto. O que a gente faz com esses dados? E esse lado que o governo deixa e que nenhum outro país tem? O
que a gente toma de vantagem disso aqui? Lá no começo eu falei que se tiverem áreas diferentes aqui, vocês iam achar valores diferentes para as notas, né? Para saber o que vai usar. Então, uma das coisas é, peguem esses dados e usem eles de acordo com o seu negócio. Use ele para prever alguma coisa, para ver o que está acontecendo, cruzar alguma coisa, ver o que está certo, o que está errado, antecipar um trabalho, ter uma visão gerencial, talvez pegar isso aqui e mostrar para o seu cliente junto com o balanço, que seria legal mostrar isso para o seu cliente, olhar isso aqui, ó, não só com o balanço, a curva ABC esse aqui, tal produto está aumentando tantos por cento na venda do mês, teve X tantos fornecedores, tem fornecedor que está pagando mais do que fornecedor que está pagando menos, no ano passado teve uma sazonalidade e tal, coisas que estão na mão, sem input nenhum, é dado que está na mão para vocês usarem. Eu trouxe uns exemplos aqui de usos. O primeiro exemplo é a Riachuelo, que é um cliente Arquivei, mas eu trouxe um exemplo super operacional mesmo, que é um exemplo de gestão de nota, de monitoramento, que é aquela primeira faixa que eu falei que o Arquivei faz, que é como eles, com um volume muito grande de notas, conseguiram economizar tempo e hora trabalhada em cima de busca de notas. Consequentemente, diminuindo o risco, já que varejo tá super cotado para pagar multas e outras coisas, né? A fiscalização cai matando no varejo. Então, esse é um dos exemplos de que como eles melhoraram bastante esse processo, uma economia absurdamente alta, maior de 90% de economia de tempo, fora assertividade, né, e facilidade para chegar nesses dados. E como contraste, um case da Batavo, que é sobre o controle de devolução. Hoje as notas, acho que posso trazer também como exemplo a Simples Remessa, tá? Que é uma nota também que é super crítica. A nota de devolução, ela tem o seu CFLP de devolução e tal. E a Batavo tem um caso que eles vendem para o supermercado, tem um acordo comercial, que se vencer na prateleira, eles arcam com aquilo. É só o comerciante emitir uma nota de devolução para eles, que eles pagam para o comerciante e tal. Como eles recebiam essa nota? Antigamente, por e-mail. Eles não pagavam comerciante. Legal. Resolvemos esse problema, recebe numa plataforma, tá gerenciado ali, já sabe o que está acontecendo. Bacana, mas essa devolução deles não é uma devolução logística, é uma devolução comercial, é de um acordo comercial, não chegou um produto. E eles têm que validar o que é devolução logística, eles têm que dar um ok para contas a pagar. Como que eles fazem tudo isso? Em cima de etiquetas. Então, logística sabe o que é devolução logística, coloca a etiqueta lá de devolução logística. Comercial sabe que aqueles produtos de devolução não são logística, que não tem etiqueta, e consegue confirmar, olha, essa devolução sim, eu vendi há bastante tempo, faz sentido que esse produto venceu, e por aí vai. E passa para contas a pagar, que já tem um acesso instantâneo. Parou, diz que de nota, o dado está na hora, eles olham relatórios, acha a nota de origem, cruza relatório, esse dado aqui cruza com essa nota aqui que não tem nem o mesmo produto, eu não vendi isso, como que ele está me devolvendo aquilo, e por aí vai. E, bom, eu trouxe alguns exemplos de falar como vocês podem fazer isso, mas tem inúmeras coisas, e se tem alguém que sabe como usar dados e cruzar esses dados melhor que todo mundo, esse alguém é um contador. É só parar, tirar da cabeça só o lado operacional, trazer o lado estratégico que todo contador tem, e como eu coloco esses dados com o meu olhar consultivo, com a minha ajuda para a empresa, como eu me torno o braço da empresa consultivo, como eu ajudo a empresa a tomar decisão aqui, e eu vou junto com eles, porque minha profissão não vai morrer aqui, não se eu tiver desse jeito. Se máquinas forem entrar para me ajudar, se a automação for entrar para me ajudar, vai me ajudar, porque eu ainda estou guiando do lado estratégico. E para fechar isso, eu citei algumas das coisas que são as principais, ao meu ponto de vista, para ajudar nesse processo. Então, o primeiro ponto ponto mais básico, se livrar das atividades manuais. O que se tem de manual ainda? E às vezes o manual está no sistema também, tá? Se está muito operacional no sistema, tem um jeito de fazer mais fácil isso? Se livra disso, que isso é o mais necessário para fazer ali dentro, né? Para você ganhar mais tempo para fazer as outras coisas que eu vou trazer aqui. Segundo ponto, focar na contabilidade consultiva. Minha sugestão é que mesmo na pequena empresa, o contador seja consultivo também, tá? Então, que traga o olhar consultivo do fechamento do mês, do balanço, mesmo para as empresas que não precisem necessariamente da entrega de contabilidade. Porque isso sim te coloca como um consultor dentro da empresa, ajudando na tomada de decisão, mostrando algumas coisas para o empresário que ele não estava vendo,
Então, gastar mais tempo nisso é muito importante mesmo. Mesmo porque o próximo ponto tem muito a ver com isso, que é o caminho disso, né? Que é como você educa o seu cliente para ele te entender, para ele te ver quais são suas responsabilidades e para ele saber as próprias responsabilidades. Mesmo porque eu acredito que se o cliente soubesse as próximas responsabilidades, e o cliente pode ser outras áreas dentro da empresa, se você é um contador de empresa, tá? Se soubesse, ia tirar grande parte do seu trabalho manual, do seu trabalho repetitivo. Por que eu coloco nessa ordem? De primeiro focar na contabilidade consultiva, depois educar o cliente. Porque isso faz mais sentido que comece de dentro para fora. Não é fácil você chegar para uma pessoa e falar assim, eu sou consultivo sim, viu? Você tem que fazer isso, eu faço aquilo e por aí vai. Não vai funcionar dessa forma. Agora, se você se comporta e faz a pessoa ver que você é consultivo, você muda de dentro para fora, você está se comportando daquela forma, ela começa a entender aquilo, começa a te respeitar dessa forma. Aí quando você passa, olha, essa é a sua responsabilidade, agora essa é a minha, aqui é o meu propósito, é aqui que eu vou te trazer o diferencial, a coisa é muito mais fluida, muito mais fácil, tá? E por último aqui, é utilizar o dado para te inovar e para inovar o cliente. Não pensar dentro da caixinha. Que dados você tem aí hoje? Que dados que o cliente tem? Tem algum dado que você pode ajudar o cliente? Ou você vai ficar só fechado naquela entrega de obrigações? Tem alguma coisa de tudo aquilo ali que você pode dar uma alerta para o cliente, mesmo que não seja a sua responsabilidade? Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Então, mais uma vez, eu queria agradecer de estar aqui hoje com vocês, de poder ajudar de alguma forma. Esse papo de agora, a intenção era trazer uma conversa muito mais provocativa mesmo para vocês, vocês eu digo todo mundo, porque até para mim mesmo parar e pensar o quanto a gente está inovando, o que a gente está, o que tem de empecilho na nossa frente, para onde a gente está indo, se eu tenho risco lá na frente, onde eu quero me posicionar. Espero que vocês gostem. Foi um super prazer, espero que vocês aproveitem bastante o Combicon. Tem muita coisa muito boa, muita gente boa falando por aí. E é isso. Foi um prazer estar com vocês. E até o próximo Combicon do outro ano. Um abraço. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicon.com.br/gold e saiba como.